Ainda a educação, a Universidade de São Paulo, a USP, é a melhor da América Latina e do Caribe, de acordo com o ranking da QS. No segundo lugar, entre todas as universidades, está a Pontifícia Universidade Católica do Chile. E na terceira posição aparece a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O levantamento global envolveu 437 das melhores instituições em 23 países da região. O Brasil se mantém como destaque na região, com 96 instituições classificadas, 4 entre as 10. As universidades brasileiras também se destacam em critérios como citações por artigo. Nesse quesito, USP e Unicamp em terceiro, a Federal do Rio de Janeiro em quinto e a Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em oitavo. Apesar das conquistas, a pesquisa aponta que o Brasil, assim como outros países da região, continua a enfrentar desafios como, por exemplo, o financiamento menor do que o ideal. Mais um giro com os nossos comentaristas. Começo agora pelo Kobayashi. Kobayashi, no caso da USP, por exemplo, a USP depende dos repasses do ICMS. Há uma porcentagem da arrecadação do ICMS que vai para a Universidade de São Paulo. Agora, essa discussão sobre investimentos nas universidades é uma discussão antiga e a gente não vê uma evolução em relação a isso, não é? Sim, é uma discussão antiga, mas há uma grande diferença, no meu ponto de vista, Thiago, do que é investimento na universidade pública e do que é investimento para o aumento das universidades privadas. A gente viu nos últimos 20 anos um grande incentivo do governo, em especial Lula 1, Lula 2, de aumentar o acesso da população aos cursos de nível superior, e isso por meio das universidades privadas. Estou falando de FIES e de ProUni, que gerou, de alguma maneira, um desequilíbrio. Por quê? Porque as universidades públicas, que têm uma vocação mais detida à ciência, à produção científica e ao ensino de pós-graduação, de mestrado e doutorado, não estavam preparadas o suficiente para gerar doutores e mestres que pudessem atender à demanda tão grande que se gerou nas universidades privadas. A gente teve, portanto, um grande desequilíbrio. A USP, por exemplo, é um ponto fora da curva. É a melhor universidade do Brasil, uma das melhores do mundo, a única brasileira entre as 100 melhores do mundo, apesar de despontar aí entre esses primeiros da América Latina, mas que deveria ser mais bem cuidada, no caso aqui pelo estado de São Paulo, em relação justamente à sua produção científica, a mestrado, doutorado, justamente para a gente ter mais qualidade na formação de outros profissionais e não termos assim tantas faculdades, de alguma maneira banalizando o ensino, democratizando de um lado, mas banalizando de outro pelo baixo nível que a gente tem nos nossos cursos superiores. Dora, do ponto de vista governamental, olhando para o governo federal nos últimos anos, não necessariamente o atual governo, mas também o que os outros governos vêm fazendo, a gente sempre tem a discussão sobre os investimentos e também a questão educacional do Brasil, que sempre deixou a desejar, não é, Dora? Olha, você sabe que eu até acho que esse ranking aí a gente não tá mal, né? Sim. 4 universidades são todas públicas, né, Thiago? As citadas, olhando, né? Aqui, o Unicamp, o FRJ, a Unesp e a UFRJ, isso, além da USP, claro. Todas públicas. Então, o que a gente tem no Brasil, um déficit grande, não digo que esteja uma maravilha, é o ensino fundamental, né? É o que se diz, é o ensino fundamental, o ensino médio. Esse sim, porque a chegada, o ensino superior, ele tem tido muito mais atenção do que o ensino, e por isso tem um desempenho melhor do que os ensinos médio e fundamental. Acho que esse aí é o grande problema do Brasil, que continua completamente à parte. O ministro Camilo Santana, ele foi governador de um estado Ceará, que tem bons índices, bons resultados nesse setor. E você sabe que ele, por exemplo, no partido dele, Camilo Santana, ele é até criticado, é considerado um liberal, num setor em que liberal é considerada uma crítica e não um elogio. Então, por isso que eu digo, veja esse ranking, acho interessante, estamos bem posicionados, mas falta muito na outra ponta, que é a base.